Antes de assistir esse episódio, se liga nessa super dica. Você sabia que a Z2 não vende só gel? A gente também tem outras maneiras de te entregar energia. E uma delas é através do nosso pó de carboidrato, o Power Powder, que vem tanto no pote como na embalagem unitária, nos sabores tangerina e casca de limão. O pó de carboidrato é uma alternativa para fornecimento de energia de forma contínua e também para aqueles indivíduos que têm alguma intolerância ou algum comprometimento do trato gastrointestinal utilizando os géis. Por isso, se liguem e utilizem também o nosso pó de carboidrato para fornecer energia para os seus treinos e provas. Valendo! O Zaca entrou. Na bata. O Zaca entrou. Por que o Zaca entrou? Ele é o motivo... O porquê, a essência da Z2. Esse ser representa... Esse ser representa. Por quê? E, inclusive, a gente tem um Zaca aqui, que é o Gu. Que a gente faz o 73 com ele. Tá fazendo o meu 70.3. Que, inclusive, o Gu, ali de baixo, é um fã do Zaca. Você sabia? Ele falou você? Não falou. É o cara que toca toda a logística. Agora eu queria entender o porquê do Z2. Será que o Z tem a ver alguma coisa com Não. o Zaca? É mais o porquê de criar a Z2. O propósito da Z2 era, antes de existir produto, né? Tipo, não precisava ser gel, tá? No começo, quando a gente estava pensando em marca, era mais ser uma marca que representasse o que o esporte significa pra gente, pra mim, na época que eu comecei a fazer esporte. E quando eu comecei a fazer esporte, eu assistia muitos vídeos e assistia você fazendo as suas primeiras corridas e tal. Eu falei, cara, é isso. Preciso criar alguma marca, algum produto que tenha esse espírito. E eu comecei a tentar desenvolver o Z2. Que legal, cara. Pô, pra mim é uma novidade, cara. Você inspirou muita gente. Que legal. Você inspirou muita gente. Isso vocês sabem, né? E você me faz gastar muito dinheiro. Sim. Puta, velho. Todo mundo escuta de todo mundo, né? Escuto, cara. Essa é a minha primeira pergunta, então. Tipo, vocês têm ideia dessa inspiração e de onde chega e como, sei lá, seu rosto é importante para muita gente? Cara, a gente tem um feedback, assim, principalmente quando tem algum evento, por exemplo, uma expo de maratona, alguma coisa. Aconteceu um lance na expo da São Paulo City nesse ano que foi bizarro, cara. Foi uma menininha de 7 anos, ela chegou, a gente tava lá expondo o meu livro, numa mesa, assim, não tinha nenhuma comunicação visual, nada, só tava nós dois e os livros em cima da mesa. E a menininha foi chegando perto, cara, ela olhou pro Zaca e ela começou a chorar. Caraca. E tremia, se emocionou e começou a chorar, não sei o que. E o pai veio, falou assim, olha, ela é muito fã do Zaca, porque eu assisto os vídeos e ela assiste junto comigo e ela gosta muito do Zaca. E, cara, a hora que o Zaca deu um abraço nela, a menininha se desfez, sabe? Então, cara, esse tipo de coisa a gente tem esse feedback, né, cara? É muito louco. Acho que a parte mais legal de você criar conteúdo na internet é quando... Cara, isso é muito louco, né? Você pensar, tipo, isso é uma coisa que só o cara que fazia novela há 10 anos atrás que tinha esse negócio, e aí você monta um canal, você, né, com seu próprio esforço, você não depende de emissora, e você tem essa dimensão louca. É engraçado, cara, quando a gente recebe o feedback dos programas que a gente produz e o conteúdo, né, mas são conteúdos que, às vezes, como eu converso muitas vezes com o Gustavo sobre isso, cara, às vezes muitas vezes a gente tá na casa das pessoas com a família e, tipo, não é só o corredor, tá a esposa, muitas vezes não é corredora, o filho que é pequeno, então a gente tá no meio da família, assim, sabe? E a dimensão disso, a gente, naquele espaço, naquele momento, às vezes a gente... Por mais que a gente tenha esse retorno, é difícil mensurar, mais sabe? maratona, e aí você vê um corte, né, super nichado de pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, né? Então é mais fácil você sentir, assim. Mas é isso, cara, eu recebo mensagem pra caramba, meu filho tá assistindo, não fala palavrão, você tá falando muito palavrão. E a gente dá uma detonada, né? E a gente fala, né, cara, um monte de merda, né, cara? E eu falo, minha boca suja pra caramba. Aqui a gente fala. E, cara, eu recebo esse... puta, eu adoro o seu canal, cara, mas se você falasse menos palavrão, eu deixaria meu filho assistir, mas eu não tá dando. Eles falam assim, porra, deixa o moleque assistir. Ô, caralho, velho. Na escola, Se fuder.
ver, porra. Deixa ele assistir essa merda. E quanto tempo tem o canal? Calma aí. Não, não, a gente não apresentou ele. A gente não fez nada direito. A gente tá muito emocionado. Tá bom, vai. Estamos aqui, Z2 mais 2. Z2 mais tropa, 3, né? mais tropa. Esse é um canal que faz eu e o Paulo e a gente normalmente tenta extrair alguma coisa relevante ao esporte, ao porquê que o esporte movimenta a carreira, enfim, a vida de vocês. O Laurinho já veio aqui antes, mas não gravou. E vai gravar hoje para contar especialmente da Comrades, da viagem na África. Aí vai contar aí com o apoio daí da galera que foi lá com ele. E estamos aqui com uma presença ilustre do canal Fôlego, o senhor Gustavão Isaac. Obrigado pelo convite. Aí, cara, será que seremos próximos ou 10% que esses caras são? Não, acho que nem pretendo. Porque isso não é só ser um rosto bonito e falar direitinho, isso é dar um trabalho do caramba. Pô, e os caras são profissionais, né? Porra! Da comunicação, sim. E a constância, o uso de... Acho que assim, as pessoas que assistem só têm a noção se um dia tentar começar a fazer um canal, um podcast, o que seja, do trabalho e da disciplina que você tem que ter para seguir postando e colocando conteúdo no ar. Tem quantos anos o canal? Esse ano o Fôlego faz 10 anos, cara. Ah, que massa. Em outubro ele completa 10 anos. Foi o primeiro canal de corrida do Brasil, né? Quando eu pus o Fôlego no ar, não tinha nenhum canal no Brasil. Tinha canal gringo. E eu assistia o Ginger Runner. Que era um cara que era um corredor. Existe até hoje o canal. Um ruivo, Jura? Nossa. Você fala inglês, meu. E ele fazia os reviews de tênis, de trilha, mais de trilha, porque ele é da pegada da trilha. E eu assistia, achava legal pra caramba. Ele gravava no estúdiozinho pequenininho na casa dele também. Falei, mano, vou fazer. Sozinho? Sozinho. Começou sozinho. E o canal dele, quando eu montei o Fôlego, o canal dele devia ter 10 mil inscritos, vai. E aí ele cresceu pra caramba nos primeiros 2 anos. Ele chegou uns 100 e poucos mil, mas teve uma época que o Fôlego passou o Ginger Runner. E aí nesse dia eu falei, caralho, isso hoje foi um dia importante, assim, pra nós, assim. O Brasil tem muito viewer, né, cara? A gente criou essa cultura do canal de YouTube pra corrida. Tem muito mais, o Brasil tem muito mais canal de corrida do que no resto do mundo, assim. Bizarro. Nos Estados Unidos deve ter 3, 4 grandes canais. E, pô, na Europa você vai pegar... Na Europa inteira tem 3, 4 canais, assim, legais de corrida. Do patamar de tamanho que é o Fôlego, que é o Corrida no Ar, que é o Tênis Certo, que são canais ali na casa dos 200 mil inscritos. A gente tem muito canal. E quanto tempo para você viver do programa, do canal? Cara, isso é muito particular, Você largou né? o emprego. Não, eu tenho uma agência, né, cara? Eu tenho uma agência de propaganda. Na verdade, eu não larguei, mas na verdade, hoje em dia, cara, o Fôlego consome 90% da minha força de trabalho lá. Então, de produção, de projetos que envolvam o Fôlego, ou parceiros do Fôlego, ou provas que o Fôlego vai estar. No começo ele era 10% da agência, ele foi crescendo e isso foi... A agência era de esporte? Era uma agência que não tinha nada a ver com esporte. Era agência de propaganda, eu atendia tudo. O que aparecia é agência exterior. Entendi. Aí eu sou de Jundiaí, a gente está em Jundiaí, né? Então o que aparece você pega. Só que aí eu tinha muito mais tesão de trabalhar com o Fôlego do que trabalhar para a agência. Minha energia ali. Então aí eu comecei a trazer parceiros pro Fôlego, eu acabava atendendo esses parceiros como agências de propaganda também. E aí a coisa foi se invertendo, até o ponto de que hoje, sei lá, 95% do que a gente faz é o Fôlego. E o Zaca E o parece... Zaca já era da agência? Desculpa. Nossa, como a gente falou, mesma pergunta. Quero saber do Zaca, na hora que ele entra nessa história. Não estamos brigando. Cara, eu entrei no Fôlego no começo do projeto Boston, que era o projeto que o Gustavo estava na batalha pelo índice para fazer a maratona de Boston, né? E eu entrei meio de paraquedas, assim, cara. Então, tipo, era uma ideia, tipo, o que é isso, sabe? Eu não tinha noção das coisas. Eu era fotógrafo, sou fotógrafo. Eu comecei a exercer uma função de cinegrafista, que eu fui pegando as coisas no meio do caminho, né? Edição de vídeo.
E eu também vim da publicidade, né? Sempre trabalhei com arte publicitária. Então, assim, eu fui para ajudar, né? Então, cara, eu acho que, assim, quando eu pisei lá, eu pesava 140 quilos, cara. E aí eu falei assim, bom... Eu tô aqui. Deixa eu voltar. Aí o que aconteceu? O Zaca, ele é meu amigo de faculdade. A gente estudou junto, a gente fez Casper Liber, ele fez publicidade, eu fiz jornalismo. A gente se conheceu na Atlética da faculdade. Eu precisava de um tesoureiro e ele trabalhava no banco. E eu era o presidente da Atlética. Aí eu falei, eu preciso de alguém que trabalhe com grana, que mexe com grana. Aí ele falou, eu trabalho no banco. Eu falei, então vê, você é meu tesoureiro. E aí a gente ficou amigo, ele era meu bicho. Eu era o diretor financeiro. Diretor financeiro da Atlética. 98. Foi meu último ano de faculdade e o penúltimo dele. Aí, cara, a gente ficou brother. Aí ele morava na ZL. Onde você morava? Na Vila Prudente. Não, ele é de São Paulo. E eu morava em São Paulo porque eu estudava aqui. Aí ele mora longe pra caralho. Eu falei, vem morar comigo. Aí eu morava aqui do lado, cara. Eu morava aqui em Alves Guimarães. Aí ele veio morar comigo. Então, no meu último ano de facu, a gente morou junto. Que massa. Então, nossa amizade tem 30 anos, cara. E o CNPJ da agência, hoje... A gente abriu junto esse CNPJ em 2003. Nossa. A gente resolveu montar uma agência junto, né? Em Jundiaí. Ele morou em Jundiaí nessa época. Sim. Aí, cara, a agência acabou naufragando, eu mantive esse CNPJ. Eu fui morar fora do Brasil, ele veio para São Paulo, casou, trabalhou na prefeitura de Guarulhos, rodou, cada um foi para um lado. E aí quando eu resolvi trabalhar de novo com publicidade, eu falei, bom, já tenho um CNPJ. E a origem desse CNPJ chamava GW Comunicação, que é Gustavo e William. William. Me chama William, viu, gente? Caramba, velho. Ou seja, girou tudo. Girou. E aí em 2019, já tava com fôlego, já tava no Projeto Boston, não sei o quê. Foi Boston, foi 19. Foi 19. Aí ele virou pra mim e falou, mano, tô querendo sair de São Paulo, quero pegar minha família pro interior, que a vida é melhor. Só que eu falei, pode vir. Pô, pré-pandemia, você brilhou no timing. Cara, é verdade. Muito louco isso. Ele pegou o último ano antes da pandemia, mas foi um puta ano foda. Foi muito legal, cara, porque assim, contando só rapidamente, assim... eu me vi nessa enrascada, porque eu falei, cara, eu sou cinegrafista, eu tenho que correr atrás de um maratonista que corre muito, cara. O que eu vou fazer, entendeu? Primeiro dia, velho. Primeiro dia o bicho suave. Cara. Aí ele falou assim, Zaca, a gente vai fazer um piloto aqui, é o seguinte, eu vou correr e você vai me filmar, só que você vai correr um pouquinho de costas, tudo bem? Aí eu falei assim, não, tranquilo, cara. Deu acho que 30 metros, cara, eu já tava morto. Eu falei, mano, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu gravei stories disso aí, cara. Eu gravei stories e falei assim, cara, olha meu Cinegra aqui, mano. A gente teve que correr 100 metros, olha como ele ficou. A galera começou, mano, põe o Zaca pra correr. Põe o Zaca pra correr. Eu falei pra ele, cara, o programa é um reality. É isso. Eu falei pra ele, a galera tá pedindo pra você correr, cara. E eu não tinha nada a perder, né, cara? Eu falei, cara, eu só tenho a ganhar, porque tipo, eu vou me dedicar, vou começar a me exercitar, a ideia, provavelmente eu vou perder peso, foi o que aconteceu, né? Que eu perdi 40 quilos nessa brincadeira e eu comecei a colocar o esporte na minha vida, entendeu? Então, aí depois quando chegou na época da pandemia, eu já consegui, né? Eu já tinha meia maratona e, cara, todo mundo ficou naquele limbo, né? Na pandemia, ninguém fazia porra nenhuma. E eu já tava também entrando numa crise, cara, que falei, cara, eu tô ficando depressivo, eu preciso fazer alguma coisa que me jogue pra frente, cara. Eu preciso de um desafio grande. Qual que era? Era a maratona. E aí veio o Zaca Namara, né? E aí... Zaca Namara. Zaca Namara. E aí veio o Zaca Namara, que era o quê? O cara que tava ali na pandemia parado, entendeu? Até chegar a maratona. E aí, cara... Aliás, uma das minhas ideias de correr 100 também era por conta do Zaca Namara. Na pandemia.
Mas você correu uma maratona durante a pandemia? Eu corri a maratona durante a pandemia. A gente, quando chegou no final do projeto, que estava chegando a época, as provas, cara, Tudo cancelado. tava tudo cancelado, cara. A gente conversava com o pessoal das organizações e o pessoal falava assim: ah, não, vai rolar. Uma semana antes só a gente cancelou. Então a gente tava tipo, cara, o que a gente faz, velho? A gente precisa fechar esse projeto. E aí o Gustavo chegou e falou assim: cara, a melhor coisa que a gente faz vamos fazer uma prova chamada Maratona do Zaca. Você vai correr os 42 quilômetros. E eu falei, não, tudo bem, vamos fazer, a gente organiza, né? Só que eu quero uma chancela de maratonista, cara. E aí eu corri também pela Maratona de Manaus virtual. Porque eu falei, não, eu quero ter o certificado, cara, que eu fiz. Vou fazer esse negócio. Então, é uma maratona que valeu 2 medalhas. Porque vocês fizeram uma medalha Da Maratona do Zaca. Nós fizemos uma medalha, é a cara dele, né? A minha carequinha. Style, velho! Eu quero uma maratona também. Fazer uma medalha. E Laurindo, você, cara, como é que você entra no fôlego? Cara, isso aí foi muito Porque doido. você que bateu na porta? Isso, a gente foi trocar uma ideia sobre questão de marketing, que eu sentia que estava precisando dar um up nessa questão, né? Redes sociais, e a gente começou a bater uma ideia. Eu marquei com o Zaca, né? Primeiro foi na Maratona Fila lá, a gente trocou Lá uma em Porto ideia, ele falou, Alegre. vamos marcar um dia, aí marcamos. Foi agora, foi em Porto Isso, Alegre Porto agora. Alegre... Não, foi foi ano passado. Em 2021. Aí eu conversei com o Zaca, aí a gente trocou uma ideia lá pra caramba. Aí a gente marcou um dia pra sentar e conversar com o Gustavo. Aí o Gustavo me fez a pergunta de o que eu queria, né, pro futuro. Aí eu falei pra ele, eu tenho objetivos aqui que é fazer uma ultra, né, que é a Conrads, e buscar o top 10, né, ser o primeiro brasileiro homem a chegar no top 10. Aí foi onde ele falou assim, vamos criar esse projeto, um projeto pra você fazer essa maratona, né? Aí que surgiu a minha entrada e surgiu um brasileiro na África. Mas já era Conrad, você já sabia em 2021 que você queria fazer Conrad. Isso, na verdade a Conrad surgiu pra mim em 2020, na pandemia. Eu tava numa fase assim meio mal igualmente o Zaca ali, pra você ver. Por isso que eu fiquei tão surpreso ouvindo o Zaca contar a história dele ali da maratona, né? Por causa que comigo foi mais ou menos parecido. Em 2020 eu tava ali, putz, vou parar minha carreira, tipo, não sabia o que ia acontecer, quanto tempo a gente Você ia é ficar. formado administrador? Administração. Aí eu fiquei ali naquela, putz, e agora? Aí eu fiz um balanço, né? Se acabasse minha carreira hoje, o que eu deixei de fazer ainda como atleta? Aí uma coisa que eu não tinha feito e não tinha vivenciado ainda era a Conrads, né? Que é uma ultra. Experimentar uma ultra, né? E nessa vibe, nessas lives ali de provas, né? E todo mundo conversa ali no Instagram. Aí eu assisti uma live do Nato com o Nishi. Falando sobre a Conrads. Aí me encantei com a prova. Eu acho que foi com ele que o Nishi tinha conversado. Daí quando eu assisti a live e eu já conheci o Nishi pessoalmente da São Paulo City. Quando eu venci a terceira vez, a gente fez um bate-papo. Quantas vezes você ganhou? 3 vezes. 3 vezes. São Paulo City. Aí, Qual tempo? Tá bom então, né? o melhor foi 2:20:09 e o pior foi 2:21. Eu sempre corri muito Você regularmente. ganharia esse ano com esse tempo, não? Ganharia. Foi 2:30, não foi? A minha pior maratona... 26. a minha pior maratona foi 2:25. Que eu corri, né? Oficialmente a minha pior minha maratona. também. Meia maratona. Então isso me deu ânimo, né? Tipo, muito consistente pra arriscar um mundo das ultras, né? Tá. Mas então você nunca tinha pensado em Conrads? Foi nessa da pandemia que você falou, pô, legal essa prova aí. Isso. Na verdade, o meu treinador já tinha me falado conta dela. a verdade. O seu Lá treinador atrás. tinha falado que você também já era... Pra tinha provas de perfil maratonas, pra prova mais né, e longa. tal. Aí a gente criou esse lastro, né, pra maratona. Aí aquela coisa, você tá fazendo a maratona e você se sente, tipo, meio estafado, né, aquela coisa assim, putz, um desafio gigante, né. E aquela coisa de sentir algo novo, né. Acho que foi um fator muito predominante. De onde você é? Eu sou natural de Caçador, Santa Catarina. Isso é... Mas você já pingou bastante, né? Já, eu saí de Caçador. A primeira vez que eu saí de Caçador, eu morei 1 ano em Uberlândia, no Centro Nacional de Treinamento. Né? Que foi uma legal. fase da minha carreira também bem... Foi uma experiência muito boa. Foi 1 ano, só treinei. Que competi 4 vezes e 3 vezes machucado ainda.
Então foi um ano assim que foi decisivo na minha carreira, então, né? Mas agora você mora onde? Agora eu moro no sul de Minas, Senador Amaral. Fica a 150 Todo mundo vem pra Minas, você também tá em Minas. Eu ando bastante por Você vê. E você tentou se adentrar no nosso mundo aqui de triatlo. Cara, Eu vi você eu fui, cara. Eu fiz 3 provas, fiz 3 sprint. Eu gostei, cara, acho legal. É que, putz, é uma rotina de treinamento que é complicada, cara. Você tem que ter tempo para poder treinar as 3 modalidades. E eu já tava... Para esse ano complicou muito a minha vida, porque esse projeto de chegar na 100ª, que agora é em novembro, né? Eu não dava para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu decidi dar uma pausa. Mas eu pretendo, eu gostei. Eu pretendo voltar, cara. Tô com 2 bikes paradas em casa, eu olho pra elas assim e falo, cara, que saudade de dar um rolê de bike. Mas não dá, sabe? Tem que parar e depois fazer direitinho. Porque realmente ciclo para essas provas, ainda mais conforme você vai querendo aumentar a distância, é mais... Meu planejamento era fazer um meio Iron agora em setembro. Eu tava inscrito pra uma prova em Berlim, cara. Ah, é? Tava inscrito pra uma prova lá em Berlim. Era no dia 11 de setembro, no mesmo dia que foi o meio Iron aqui em São Paulo. Que da hora. Então eu fiz 3 sprints, eu ia fazer um olímpico em Santos, em julho, e daí ia fazer o meio Iron em setembro. Só que no meio do processo mudou tudo. Entrou o projeto do Laurindo, mudaram as minhas provas-alvo, voltou a trilha, que era um negócio que eu sou apaixonado para fazer. Entraram umas provas mais cascudas, eu falei, não dá para fazer tudo, não dá para abraçar uma. Então vou dar uma pausa no projeto do triatlo e eu volto no ano que vem. No ano que vem eu preciso voltar para valer, preciso aprender a nadar direito, entendeu? Eu nado mal demais, cara. Esse cara aqui nada, caralho. Nada. Da aula. E desse projeto, agora falando do projeto da Comrades, Um brasileiro na África. Você começou o seu ciclo quando? Oficialmente foi finalzinho de fevereiro. Começou as gravações aí também? Não? Isso, foi onde deu o pontapé inicial oficialmente, né? Porque em janeiro começou a é. conversa, não foi? Cara, eles conversaram em novembro. O Zaca chegou lá na agência e falou assim, mano, você conhece o Laurindo? Eu falei, não conheço ele pessoalmente. O cara é muito gente fina, velho. Fiquei trocando ideia com ele, não sei o quê. Ele precisa vir aqui pra gente conversar com ele. Vamos fazer alguma coisa com ele. O Zaca voltou apaixonado pelo Laurindo. O Laurindo é apaixonante, né? Não, cara. Aí ele falou, o Laurindo quer conversar com você, traz ele aqui. Eu falei, mano, vem aí. Aí o Laurindo chegou lá na agência, ele queria melhorar a parte de mídias sociais, para ter uma visibilidade mais bacana. E legal isso. É legal, essa preocupação dele é uma preocupação que todo atleta profissional deveria ter, entendeu? Sim. E não ficar reclamando que... que não chega a nada, que as marcas que não vai atrás, que o blogueiro ganha mais, exatamente. Aí eu falei, do caralho, e qual que é o seu plano pro ano? Quero fazer a Conrads. Na hora que ele falou que quero fazer a Conrads, cara... Bateu no coração. Bateu no coraçãozinho. Bateu no coração, velho, porque é a prova da minha vida, cara. É a prova que mais me emocionou, assim. É o vídeo mais visto do Fôlego, da história. É o vídeo da Conrads, que eu fiz uma vez só, né? Em 2015. Descida? Eu fiz subida. Aí eu falei, cara, eu posso te ajudar muito nesse projeto, porque eu já estive lá, eu sei como funciona, eu sei toda a parte logística da coisa, e eu acho, cara, que levar um atleta com reais condições de pódio é um projeto que é muito viável comercialmente para as marcas, e ele é um atleta da fila, né, cara? Foi a própria fila. Para eles vai ser muito foda esse projeto. Se der certo, se você conseguir, é um plus, porque só o fato de você estar lá, largando na elite, mostrando lá o fila pro mundo inteiro. Foi isso. Era uma oportunidade de entrar nesse mercado de ultra, de você estar lá falando sobre a alimentação, então eu acho que... E cara, agora que a gente montou o projeto, a gente apresentou pra fila, eles abraçaram na hora, assim, mas não precisou nem de tempo pra pensar. Ela falou, não, a gente quer. Isso em janeiro já? Isso foi em janeiro. A gente começou a gravar em fevereiro, mas aí, cara, a gente tá num ano muito ruim, né, de logístico, porque os voos para África do Sul, que eram da South Africa, foram cancelados, não tem mais. Então, tudo... A gente ou era por Dubai, que era um voo de 30 horas, que eu falei para ele, vai massacrar. Aí a outra opção era Angola, que dava 17 horas, mas é uma bosta de voo. Você faz escala no Luanda, que é tipo uma rodoviária do Tietê, assim. Aí eu falei, mano, vamos por Angola.
Aí ele falou que se fechar eu vou, cara. Vambora. Não dá nada. Aí, cara, eu fechei. Mas pagamos caro pra caramba, cara. Tipo, tava fazendo as contas, nós pagamos 25 pau de passagem. Nossa! Pra um voo bosta via Angola, porque não tinha voo, cara. E como que é voo via Angola? Sai de São Paulo? Sai de São Paulo, bate em Luanda, aí de Luanda nós pegamos uma escala pra Joanesburgo e de Joanesburgo pra Durban, 3 pernas. É igual a gente pra Pona, mesma coisa. Não. É? Eu vou em 3 pernas, você é jardim particular, né? Vai com o pai lá, mano. Vai de helicóptero, ele tem uma autonomia pra tirar pronto. Tem um túnel direto pra lá. Vai, fala. Não, foda-se. Vai, volta então. Foi mal. Então foi isso, cara. Aí eu falei, se ele tá realmente, se ele comprar a ideia, porque, você sabe que é um atleta de alto rendimento, tem 2h20 3 vezes, tá? Não é uma vez, não é uma sorte. Ele corre para 2h20 a maratona. A gente fez todos os cálculos com o Nato, que ele teria o pace médio necessário para chegar entre os 10 e eventualmente até para ganhar a prova. Então a gente avaliou tudo. E aí estava na mão dele. Se ele realmente quisesse, ele ia ter que mudar totalmente o treinamento dele, treinar muito mais endurance, ficar muito mais tempo, muito mais volume, mas ao mesmo tempo isso seria muito interessante de mostrar esse processo para quem assiste, porque pegar um cara que está acostumado a fazer 42, que não é um atleta originário da longa distância, que nasce nos 3 mil, nos 5 mil, aí evolui para maratona e de repente evolui para 2 maratonas, né? Então, um puta processo louco de mostrar. E a gente mostrou isso aí, cara. Eu falei, vai ser rico pro viewer. E se você fizer uma puta prova, vai ser histórico. Sim, não, foi histórico. Mas você continuou treinando lá, na sua cidade? Isso, aí você E aí? E aí tinha lá. Cara, Nós fomos lá na casa dele, ou então ele vinha pra Jundiaí. A gente gravou muito em São Paulo, com o Jafé, que era nutricionista dele. Então a gente foi gravando onde dava pra fazer. Tinha janela gravada. O Laurindo, ele não dá ponto sem nó, cara. Ele já tava lá. Muita urã, cara. É, muita urã. Não, cara, o que acontece é o seguinte, né? onde o Laurindo mora é o lugar perfeito para se treinar para conta. Isso ele falou, eu falei, Laurindo, mas não é melhor você, sei lá, ir para São Paulo? Ele falou, cara, aqui é o lugar de treino para quem quer enfrentar uma Conrads. E aí é lógico, né? Ele mora num lugar alto pra caramba e enfim, tem toda a altimetria, tudo que ele precisa pra... É na montanha. É na montanha. Governador? Senador Amaral. E, Laurindo, assim, você acho que passou por todos os ciclos de treinamento possíveis dentro do atletismo, né? Desde das provas de pista, maratona e ultra. Esse salto de maratona para ultra representou uma mudança muito grande de volume de treinamento, ou horas de treino por semana? Representou muito. Pra você ter uma ideia, eu sempre trabalhei com volume muito baixo. Tipo, um pouco mais voltado para a intensidade do que o volume. O que é volume baixo? Volume baixo, por exemplo, eu corri 2h20, 03 em Porto Alegre, fazendo 100 km por semana. Caramba. Isso é volume baixo. É um volume baixo para um atleta profissional. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o Kipchoge, a média dele é 200 km. O que eu fiz na ultra, o Kipchoge faz para maratona. Ah, você dobrou, você foi para 200? Fui para 200. Então foi uma coisa assim, um salto para mim assim, em termos fisiologicamente, né, de treinamento foi doido. Assim. 200 e km. Nessa dobrada deu alguma pepino de lesão? Teve, cara, faltando acho que um mês ali, o meu joelho deu água no joelho. Meu joelho ficou desse tamanho, fiquei 4 dias praticamente parado pra ele desinchar e eu voltar a treinar. Caramba. Aí tipo ficou Mas uma sem coisa... dor? Só inchou? Só inchou. Não tinha dor, mas ele ficou inchado, né? Aí eu assustei. Aí mandei uma foto pro meu treinador, ele falou assim, tira o pé, 0. Enquanto não coisar, não zerar isso aí, você não vai fazer nada. Porque eu já tava muito bem treinado, né? Era o corpo já dando sinais que, ó, cara, segura aí, senão uma hora vai pifar, né? Entendi. Aí a gente segurou, recuperou, e os últimos quilômetros, os últimos treinos, né, foram bem mais relax, mais... Cheguei a fazer uma maratona, que era um treino de 40, eu acabei fazendo a maratona porque eu tava me sentindo bem. Era o último treino, assim, que... Só pra dar aquela confiança mesmo, né? Aí depois só desceu, só uns estímulos um pouco mais rápido pra chegar descansado lá e correr com eles.
Você aumentou muito o fortalecimento também, Muito, né? Quando que surgiu a ideia lá em novembro, que a gente trocou uma ideia com o Zaka, eu já tava visualizando que eu ia fazer isso, né? Então a gente já falei com o meu treinador, a gente já começou a fazer um trabalho de fortalecimento de novembro até sair o projeto no papel, né? Se realmente tornar viável o projeto. Vocês foram uma semana antes da prova? Isso, mais ou menos. A gente chegou na segunda e a prova foi no domingo. Foi no domingo. Tá. A gente chegou na segunda-feira. E aí vocês ficaram na cidade de Durban? Isso. E como é que é o clima pré-prova lá? A cidade para? Como é que é? Cara, é louco. É Louco, cara, porque é uma ultramaratona que tem quase 100 anos, né? Sim, é mais antiga. Né? É a mais antiga do mundo. E, cara, tem transmissão de 12 horas ininterrupta na TV, cara. Caramba. Tipo, no maior canal. Você vai pros bares ali e o pessoal tá vendo a corrida. Tá todo mundo cara. vendo. Então, assim, pra você ter uma base, o porteiro do nosso prédio, eu peguei um Airbnb, o porteiro do nosso prédio tinha feito a Correntes 12 vezes. Cacete! É assim, cara. A galera faz, entendeu? É mais louco disso que eu tava lembrando, que o porteiro, cara, ele quando bateu o olho no Laurindo, eu vi que tipo, o olhinho do cara brilhou, assim, porque o cara já identificou esse cara. Canela esse seca. cara é canela seca. Mas Então, ele também era canela seca. ele era, tipo, ele era, é, velho, foi- tipo kenianinho, atleta, assim, assim. pequenininho, mas magrinho. A hora que ele falou, fiz a conta, eu falei, fez abaixo de 10 horas, certeza. E fez. 12 vezes, cara. E o pessoal tem uma empolgação, cara, com a corrida, assim, tem um lance, assim, sabe, de ter essa corrida, é muito deles, assim, Mítica, né? assim. Para o país inteiro, cara. E você sente isso nos estabelecimentos que você vai. Então, quando a gente sempre estava acompanhando o Laurindo indo almoçar, esse tipo de coisa, então você via que as pessoas paravam e prestavam atenção nele, assim, sabe? Que legal. É, Ele saiu perguntavam. na Saiu na revista, cara. cara. Mas como é que foi isso? Foi o Nato. Olha, O Nato, ele é embaixador, né, da Correntes no Brasil, ele conhece todo mundo lá. E quando a gente começou o projeto, o primeiro capítulo a gente entrevistou o Nato. Para colocar o projeto pro Nato, para ele avaliar também, né, para ver a viabilidade, né? Nato Amaral. É. Aí o Nato falou assim, eu conheço o pessoal lá da assessoria de imprensa, vou mandar, o Laurindo mandou a foto e ele mandou o texto lá. Consumidor da Z2, Nato. Ele é. O Nato foi Ele é essencial muito nessa conhecido, ele apareceu na revista. Ele ficou conhecido num ponto, a um ponto, cara, que quando eu tava no quilômetro 30, eu perdi ele. Eu fiquei de dar a suplementação da Z2 para ele no 30. E quando eu cheguei no 30, eu peguei trânsito, ele tinha passado já. Então eu só fui pegar ele depois no 40. Aí eu cheguei, eu fiquei esperando. O cara, o que você está esperando? Eu falei, o Laurindo. O Brazilian Guy, Yellow Shoes, não sei o que, já passou. galera falava. A galera era Brasil, Brasil, tipo, cara, da hora, cara. Brazilian Guy, Era Yellow brasileiro. Shoes. E aí era ele. É o meu! Cadê? É o meu cara, velho. Olha, já passou. E você ficava num trem alegórico. é engraçado aquilo, né, cara? Era um caminhão. Era os caras pra eram. pressa aquilo? Ó, pensem num caminhão com uma escadaria atrás, cara. É mais ou menos isso. E aí eu fiquei no caminhão balançando pra caramba. 10 horas. 10 horas. Não, foram 6 horas. 6 né? horas. Assim. Aí eu acompanhei da largada até o quilômetro 80 e os 9 últimos quilômetros eu já fui direto pro estádio para ver a chegada dele. E, cara, eu, na verdade, durante a corrida, eu fui a pessoa que menos viu o Laurindo, cara. Né? Porque o Laurindo, o caminhão, ele fica sempre com o primeiro colocado, Tá. né? E o que acontece? Nessa prova, os caras são... Cara, Não os tem caras são assim. muito estratégicos, cara. Tinha muito coelho. O que é o coelho? É o cara que dá forçada Pra quebrar os outros. para quebrar os outros, entendeu? O Coelho chegou a abrir 16 minutos do pelotão. Caraca. Não, E alguém cara- foi com ele? Um monte de gente largava do pelotão, mas aí aí quebrava. Aí o cara quebrava. Aí quebrava. Então, o pelotão, eles eram a equipe que ganhou, o cara que ganhou, os 5 primeiros é da mesma equipe. Eu vi, tudo Tudo a camisetinha verde, do Ned Bank lá. Um coelho dessa equipe puxou, chegou a estar 16 minutos na frente, ia Você quebrando. falava, mano, esse cara tá louco. Você tá louco. Lá, Cara, ele passou os 10K pra 30 minutos, cara.
prova Falei, de- mano, você tá velho. maluco, cara, em 90 km, você não vai fazer, vai quebrar. E aí passou o vídeo por 1 hora, e passou, cara, o cara tava voando, alucinado. Aí já tinha uns 4 ou 5 já meio que já tinham desgarrado do pelotão e tentando pegar o cara, mas não conseguiram. Esses todos quebraram. E no pelotão, os 2 caras que foram primeiro e segundo, eles estavam sempre atrás, protegidos do tomar vento, vento, é. sem tomar vento, cara. Então uma puta estratégia bem feita, assim. Quando chegar nos 60, o Coelho entrega o bastão Parou. pros dois, ele parou. Foi esse momento ele dá, eu tava vendo. o Zaca que gravou essa cena. Ele pega, eu vi que ele deu uma simulada assim, que tipo, pegou alguma coisa, eu já vi que ele diminuiu e não parava de olhar pra trás. Não parava de olhar pra trás, tipo, parecia que ele tava realmente esperando Passando os o caras bastão, chegarem, né? aí passou o bastão ali e tipo, vai Vai. nessa, agora falaram, vai. Falaram, faz assim, valeu, obrigado. Falou, não sei o quê. valeu. Cacete, velho. É muito louco. Isso que é foda, cara, porque ele correu sozinho, sozinho, mano. né? Entendeu? E é Vamos bizarro. ajudar ele. Sem contar- Vai montar o jogo. A gente tá com as bandeiras. E tacar meu Deus do céu, cara. Não Imagina, o cara acredito. passou 10k pra 30, velho. Não, insano. E esse momento que eu tava com esse coelho, né? Lá caminhando, acompanhando o cara, chegou um ponto, cara, que tipo, o cara tava tão desgarrado deles que tipo. O caminhão parou de seguir o cara. Parou, cara. O caminhão parou, bem no mural da fama, né? Parou, aí o pessoal desceu, foi fazer um xixi no mato, sabe, cara? E tipo, Desencanou. esperou, desencanou, aí começou a chegar a galera, depois de uns 12 minutos, mais ou menos, cara. Deu um tempo, cara, deu um tempo. E ele perguntava pra mim assim, eu quero saber a distância que eu tô do primeiro. Eu falava, não vou falar. Não, nem na pau, velho. Porque ele chegou a estar, tipo, uns 25 minutos do primeiro. Porque o primeiro era irreal com o que ele tava fazendo. Aí eu falava pra ele a distância do pelotão. Ele tava ali, o máximo que ele ficou foi 6 minutos do pelotão. E aí ele foi tirando, né? Foi tirando. Cara, foi bem muito louca a chegada que você foi buscando a galera. Mas, ô Laurinho, conta a sua percepção da prova, cara. Faz um race report aí. Cara, a prova é animal, né, cara? Tipo, desde a largada, né? Tem todo um ritual de largada ali que você fica muito emocionado, porque é uma energia completamente diferente, é uma prova histórica, né? Então, a largada, o início ali, você tem que estar com um sangue bem frio, cara, senão a chance de você fazer uma merda ali da Largar pepino milhão. muito forte. Então foi uma corrida muito tranquila nesse início, tentando com o freio de mão bem puxado para não Controlar a ter emoção, problema, né? Aí quando começou a amanhecer o dia, perto do 30 ali, que daí começou, tipo, que daí eu perguntei pro Gustavo, né, qual que é a diferença, que eu sabia que ali que eu precisava colocar um ritmo melhor para que eu pudesse realmente conseguir o objetivo, que era ficar entre os 10 primeiros, né? Então foi ali bem controlado até o 30, aí foi indo, encaixando a corrida e, cara, a prova é sobe e desce geral, né? Então, ou você tá subindo ou você tá descendo. Tipo, lugar plano, assim, Não é tem. só os últimos 3 ali que você chega em Durban mesmo, que daí você, pra chegar no estádio. E você tinha noção que ia rolar essas estratégias assim ou você foi no escuro? Não, eu sabia. Eu assisti os últimos 4 anos da prova descendo. Desde o ano que foi um ano que tem o recorde, que é de 5,18, que foi um ano que teve uma distância um pouco menor do que os 89. Né? Então, toda a estratégia. E sempre eu sabia que o cara que vai vencer a prova assume a ponta entre os 60 e os 70. Que foi mais ou menos o que Foi ali. aconteceu. Então, todos os anos era assim. Então, eu sabia que eu tinha que estar... Tipo, a No prova bolo. começa dos 60 para os 70, né? Então, a minha cabeça ficou sempre pensando nesse bolo, né? Até eu estava estudando o cara que eu considerava, que eu achava que ia vencer, ele foi quarto. Então, pra você ter uma ideia que a prova é muito disputada realmente. Né? Ele já foi 3 vezes campeão. E a maioria é africana. É uma maioria africana. Eu fui o primeiro não africano, né? Na prova fui eu. E da Europa não tinha ninguém? Ficou 2 posições atrás de mim, foi um britânico, que já foi top 10 na Conrads também. Então é uma prova, tipo, vem muita gente de forte, australiano, muita gente que curte endurance que vai pra essa prova, né? Mas não é uma prova de quenianos. Ah, é? Não. Tinha um queniano entre os 10. É mesmo? E é raro. Normalmente não tem nenhum. É sul-africano? É sul-africano, galera. cidade, Sul-africano, de Zimbábue, dos países mais da região ali. E você chegou a correr com o pelote?
Só os primeiros, tipo, não com o pelote, mas próximo do pelote. Porque eu sabia que se eu me enfiasse no pelote, eu ia perder a hidratação. Eu não ia conseguir enxergar ele, cara. Porque o pelotão, tipo, tomava conta da rua. Tipo, 2 faixas. Não, cara, a primeira 50 garrafinha que eu fui sabe? entregar pra ele, eu tava esperando e eu tava me cagando, né, velho? Porque eu falei assim, se eu errar, fudeu, cara. Você falou, Eu acabei com a prova do Eu cara. vou estragar tudo, cara. Aí passou o coelho. Aí veio o outro cara atrás. Aí veio o terceiro. Eu falei, nossa, vai ser tranquilo, vou ver o Laurinho. Na hora que eu falei isso, cara, veio uma manada, assim, cara. Tudo junto. Eu falei, fudeu. E dá pra ouvir no vídeo. E dá né? pra ouvir o barulho da A galera. tudo solado de Vaporfly, né? Aquela batida de isopor. Fudeu. Eu levantei as mãos e falei, Laurinho, tô aqui. Aí passou o pelote, velho. E eu falei, perdi. Ele foi, eu não entreguei, cara. Aí quando eu olho, eu vejo ele vindo um pouquinho atrás do pelote. Eu falei, graças a Deus. Aí eu falei, puta. Então você sacou também. Sim. Não ia ter. Se ele estivesse no meio do pelotão, eu não ia conseguir. E a galera pegava como? É isso que acontece muito a quebradeira da prova, né? Porque, tipo, por mais que... Ou ele tá muito ciente, tá bem combinado, né? Ó, tal quilômetro, vou estar no lado direito, lado esquerdo, e o cara se posiciona. Se não, se você tiver, tipo, sem Não diálogo, não pega. E você mesmo não se pode- tiver no meio, você não consegue pegar. E você não pode correr do lado do cara pra entregar. Passou ali. Tinha um árbitro e o cara, na primeira parada, eu tava com a garrafinha na mão, ele falou, você vai entregar pra quem? Eu falei, pra um atleta brasileiro que é da elite. Ele falou, você pode entregar, mas você não pode correr do lado dele. Se você correr do lado dele pra entregar, ele pode ser desclassificado. Sua primeira prova fazendo apoio assim, intenso? Foi, cara, puta, que terror, Nervoso, velho. Mas- azia. Nossa, que terror, O que eu cara. achei mais impressionante da Conrads é o seguinte, cara, tem muito as empresas, eles têm um negócio de patrocínio que é muito forte. Então, como são 90, né, quilômetros, você percebe que cada trecho é mais ou menos de uma empresa. Então eles fazem ali daquele pedaço um negócio muito assim de propaganda mesmo, né? Então cada pedaço são com cores diferentes, é bem identificado pela empresa e como tem muita gente que acompanha a prova e espera os atletas passarem, então geralmente o pessoal sempre está com saquinhos de água na mão, você vira e mexe, o cara pega uma aguinha para tomar ou para jogar nele, então assim, nessa questão da hidratação tinha bastante, né? Da suplementação, aí tinha que ser uma coisa mais... Eu via a galera que tava fazendo o que eu tava fazendo pros outros atletas, mas assim, você percebia que os caras sabiam exatamente onde ia encontrar. Já tinha feito antes, o cara vai todo ano, porque você vai me encontrar nesse ponto aqui, eu vou estar no Xing Ling da esquina. A gente tinha visto o trajeto no dia anterior. Passado de ônibus, passado. Tá mais ou menos não, ali, mas né? foi isso que a gente fez. A gente tava dentro do ônibus na véspera, aí ó, aqui é o quilômetro 10. Eu falava pra ele assim, ó, vamos passar embaixo do túnel, eu vou estar na saída do túnel. Eu tentava pegar um momento que fosse mais perceptível, né? Toda vez que tinha um túnel, eu falava, eu vou estar depois do túnel, na saída do túnel. Mesmo porque são do lado vários direito. pontos, né? São 90 quilômetros. A gente teve 7 pontos. 7 é muita coisa. É. E, cara, você fala agora um pouco da sua estratégia de suplementação. Eu fiquei com todos os géis que eu ia usar na prova. Tava com você? Comigo. Quantos? Foram... Cara, foi gel pra caramba. 18. 18, que a cada 5 km eu geria um gel de carboidrato. Então, E eu tava com uma reserva 17, de gel também. Caso ele tivesse perdido o Pode gel, faltar, precisasse alguma né? coisa. Pra não faltar. Pra não faltar. Quase tomei o gel, eu tô nervoso. eu Eu ia tomando cafeína, né? Não para nunca mais. Então, menos de 20 minutos um gel. Isso. E na garrafinha tinha carboidrato ou palatinose? Isso, junto, né? E aí você tomava a cada 10? Cada 10. Ficou um pouco mais, né? Quase 15. Não. Ficou 10. A maioria foi 10, só teve teve 2 pontos. 2 pontos que ficaram no intervalo de 15. E tinha 2 sachês de carboidrato em cada garrafinha. Caramba, então foi muito carboidrato. 120 gramas por hora. Caramba. Paulado, hein? Você treinou isso aí? Foi. Não faça sem treino, cara. Não, esse dia é top, hein? Já foi brilhou. E você foi bem? Foi. Você sentiu com energia? Sim, foi. Foi bem tranquilo, assim, né? Ainda a gente teve que aumentar a dosagem, porque a estratégia tinha 9 pontos.
Só que quando a gente fez o tour pelo ônibus, a gente, putz, vão ter que A diminuir. gente vai ter que diminuir. Porque não vai ter como estar em 9 pontos. Pela logística, né? Como você chegava nos pontos? Ah, então, essa história é boa. Essa aí vale uma Cara, história. eu achei que eu ia conseguir acompanhar a prova pela via da prova e alugar uma moto, ia de moto. E não podia, a via da prova estava fechada. E a coordenadora da imprensa, ela falou, você não pode fazer isso. Eu falei, tá, o que eu posso fazer então? Bom, você pode dar a volta e chegar em vários pontos. Então, cara, eu contratei um indiano maluco, que o cara era Uber, e aí o cara me pegou, me levou pra largada, e eu tinha combinado os 7 pontos, então eu ia pela autoestrada. Quando chegava no próximo do primeiro ponto, ele parava o carro no acostamento, eu descia o barranco no meio do mato. A autoestrada era paralela. A autoestrada ia paralela. E a vicinal passa por baixo, passa por cima. Tem hora que ela fica bem distante, que a gente tinha que dar uma puta rolê de carro. Mas, cara, enfiei o pé na lama, no barro, desci barranco, subi... Você te contou no relógio quando você correu? Cara, eu corri pra caramba. O indiano, velho, era um maluco, velho. Ele fumou um maço de cigarro em 5 horas. E ele ia comigo. Porque ele queria ver também a prova. Então, ele corria junto. Cara, a hora que chegava nos pontos pro Laurindo, ele tava assim... Aí ele falava pra mim assim... Cara, eu nunca corri tanto na minha vida. É o que eu mais corri na minha vida foi hoje. Vamos fazer um projeto, projeto indiano. Mas, cara, foi muito engraçado. E a gente, dos 7 pontos que a gente marcou, perdi um só. Né? Então eu cheguei no ponto, só que eu cheguei atrasado. Aí eu acabei pegando ele num ponto que não tava no... Ah, você conseguiu... Consegui ir um pouquinho pra frente e peguei ele num ponto que não era da nossa estratégia para entregar a garrafinha para ele. Mas a suplementação dele, foi visível a diferença dele para os outros atletas da elite. Não conseguiram... Cara, no quilômetro 80, quando faltavam 10 quilômetros para a prova, era o meu último ponto que eu ia encontrar com ele. A gente estava num centro urbano já era um lugar assim com muita gente, sabe? Então a galera estava esperando os primeiros colocados chegarem no gás, né? E era uma subida. E o primeiro passou num trotinho, cara. Mas um trotinho mequetrefe, assim, sabe? E o segundo não tinha força de fazer nada melhor que aquilo, assim. O primeiro e o segundo vieram bem mequetrefe, assim. O terceiro andou na subida. O quarto andou. O quinto andou. E a galera que tava ali pra torcer, os caras estavam desanimados. Falando, nós pegamos o lugar errado. Os caras estão todos mortos, os caras estão tudo andando. A hora que o Laurindo entrou, ele tava em 20º nessa hora. A hora que ele pegou a subida, ele tava muito inteiro, cara. Ele subiu num puta gás. A galera... Ah, vai, caralho! Esse vai pegar alguém, cara, porque os outros não vão pegar ninguém. E aí que eu entreguei a última garrafinha pra ele, falei, cara, os caras estão tudo quebrado, mano. Desce a caceta agora, porque... Essa hora foi muito emocionante. Você fala pra ele, você entrega e fala... Vai que dá, velho! Isso foi muito louco. Porque, era sensação mesmo, sabe? Porque todo mundo passou quebrado e ele chegou inteiro. Então ele teve um ritmo muito constante na prova inteira e ele não diminuiu esse ritmo, entendeu? Pelo contrário, acho que no final ele tava com mais sangue nos olhos do que no começo. Foi isso? Foi isso. Você em nenhum momento você falou, cara, vou quebrar. Não, após a entrega ali que ele falou, putz, eu preciso voltar a correr abaixo de 4. Por 1000, que eu sabia que daria pode se eu voltasse a correr. Aí que fundou um pouco, tipo, veio querendo me dar uma fisgada na posterior, cãibra. Aí eu tive que dosar. Só que mesmo assim eu queria trabalhar no limite, daquela que eu conseguisse jogar com o meu próprio corpo, né? Então eu cutucava e ficava competitivo para poder buscar, né? Tanto que eu ganhei 3 posições ainda, né? E fiquei a 6 segundos de ganhar mais um. O cara entrou no estádio, se tivesse, tipo, sei lá, uns 10 km, provavelmente sairia o top 10. Sim. Porque eu teria condições... Você tava ganhando. Eu tava ganhando, eu não ia perder. Tipo, eu tava no ritmo, digamos assim, que consegui dosar, né? O ritmo do meu corpo para poder ser competitivo até o final, né? Mas tem experiência a ganhar aí. Foi a primeira, né, cara? Então, o cara que venceu foi 50º, né? É o ano passado? Na outro ano. Tipo, o cara venceu esse ano, na primeira edição dele foi número 50. Então, foi a segunda vez que ele fez. Segunda vez. Qual o ritmo você correu? 3,58 de média. Quanto tem de ganho? Ela teve 1.400. Caramba. Mas é isso que eu acho interessante. Falar descida, daí você pensa que assim ganha. Exatamente. Porque ela fica assim, né?
Rolling Hills. O tempo inteiro. Uma curiosidade, a turma que ganha Comrades ou que vai muito bem em Comrades, eles classificam ou tem alguma coisa para Mont Blanc? Não tem. Não? E porque não é uma tradição você ver africano ganhar Mont Blanc ou essas mais europeias, né? A prova de montanha você vê muito pouco atleta africano, né? Muito pouco. Não tem tradição. Quem ganha são os País Basco, Catalunha, essa é uma região mais forte ali. Pessoal italiano, espanhol tem muito cara bom na primeira linha ali. E é onde a corrida de montanha é mais forte, né? Pirineus, Dolomitas. Você tem vontade de fazer esses circuitos europeus aí? Cara, pode ser para vivenciar algo novo, né, futuramente. Mas eu acho que meu mundo mesmo ainda é o asfalto, né? Pelo jeito que eu corro e pelo meu biotipo, que é uma prova muito mais técnica essas provas. Então eu não conseguiria empenhar meu potencial todo. Eu ia ter que mudar completamente diferente. Com bastãozinho, né? Daí, tipo, mudaria completamente o meu estilo de corrida, né? Precisaria de um torque, né? Uma força muito maior. E já fez Comrades, você sente que tem muito é totalmente diferente, cara. É outro esporte. É mesmo? A Comrades é corrida. A Trail Run é outra parada, cara. É muito técnico, é um outro treinamento. Eu me dediquei para o Trail Run, cara, em 2014 até 2016. Eu praticamente fiz só provas de trail. Meu corpo mudou, cara. É mesmo? Você fica mais forte, a perna fica mais forte, você vira cabrito, né? Subida, escalada, descida. Você precisa você tá forte, né? Fora a parte do lugar, né? Do terreno, da condição climática, ter frio, comida. E a autonomia, né? É autonomia total. Tem que ser autonômico, né? Não tem... Mas é muito pouco. Tipo, eu fiz uma prova de 100K, nos glaciares tinha 3 pontos em 100K. Então você tem que levar comida. E aí vai tudo naquela mochilinha? Vai tudo na mochila. É doideira. Vou fazer sábado que vem, uma de 55K com 3.200 de desempenho positivo. Cacete, aonde? Como chama lá? Nova Trento. Lá em Santa Catarina. Que da hora. É cascuda lá essa sua prova. terra, lá. Lá perto de casa. Boa. Que da hora. E depois, assim, você chegou e tem alguma... Calma, não. Eu sabia que você estava perguntando porque ele tava... A cabecinha dele já tava qualquer... Mas é uma boa, cara. Eu acho que é outra... Comrades. Tem alguma premiação, alguma coisa, ou é só para os primeiros? Assim, você teve alguma... Não, até o 10º. Até o 10º. Tem a premiação da prova que é do primeiro ao 10º. Ah, tá. Que é E aí você terminou e falou, agora... Cara, ele terminou num bagaço, velho. Cara, bicho, eu fiquei assustado, cara. A hora que ele terminou, eu lá dar um abraço no Zaca, não sei o quê. Aí eu falei, vamos, tá bem. Aí ele foi subir porque é uma sacanagem você meter uma escada ali, né? Depois de 90 km, velho. É sacanagem. Aí ele falou, não, vou ter que subir essa merda. Eu falei, não tem outro jeito de sair do estádio, cara. Tem que subir. Cara, a gente subindo ali, você viu como ele tava subindo, né? Aí quando a gente acabou de subir aquilo lá, a gente quebrou a direita e entrou numa área reservada para atletas internacionais e tinha uma parte também que era para atleta de elite, que tinha uma massagem, não sei o que, tinha uns negócios para comer. Cara, ali ele meio que desabou mesmo, sabe? A energia... Aí ele deitou na massagem lá, o cara começou a fazer a massagem nele e ele começou a tremer, velho. E o Zaca pegou o casaco dele, pôs ele ficou tremendo dentro do casaco. Eu falei, mano, esse cara vai ter um piripaque. Aí eu fui lá, catei um sanduíche, catei bolo, catei coisa enfiar, coisa meio... Você vai tomar coca, tem coca, E não era, cara, era fadiga muscular mesmo, cara, porque... Exaustão total, cara. E aí andamos até uma saída do estádio, aí chegamos lá, o portão tava fechado, a gente tinha que voltar tudo. Eu falei, não, você não vai andar mais. Aí eu chamei uma mulher lá da organização, falei, cara, isso aqui é um atleta de elite, eu preciso tirar ele daqui, ele não consegue mais andar. Aí ele arrumou um carro lá de dentro do estádio, a gente botou a gente dentro do carro, saímos do estádio, levou até o indiano louco, o indiano botei ele dentro do carro do indiano e a gente levou ele. Minha puta fedor de cigarro, cara. Cara, minhas roupas ficaram fedidas de cigarro uma semana, cara. Aí chegamos em casa, falei, agora vai pra banheira.
Aí ele entrou na banheira lá e o Zaca, agora vamos tomar cerveja. Vamos relaxar. Missão cumprida. Entregamos, cara. Foi foda. Mas vocês também cansados. Porra, cara. Exausto. Exausto. A gente acordou Dos três, o mais sossegado. sossegado fui eu, cara. É, Eu sim. tava lá na escadaria atrás do caminhão. Você ficou no caminhão no Zé de Arara. Ele Arara. tava de Abadá. Tava de Abadá. Área VIP. Eles eram pipoca. E quanto tempo pra voltar a sentir o corpo normal? Falar, cara, descansei, agora eu posso voltar. Na a treinar. quinta-feira eu já tava bem. Tá. Tipo, fiz até um trotinho, tipo, precisava me movimentar. Eu também sou um pouco hiperativo, né? Não consigo ficar muito tempo parado, começo a surtar. Vocês voltaram de quando, de avião? Nós voltamos na terça. Na terça, cara. A gente ficou segunda porque eu falei assim, não dá pra voltar segunda. O cara vai estar um zumbi. E aí se ele ganhar a prova, a premiação era segunda. É. Eu falei, não, segunda-feira nós temos que estar lá. Eu tava acreditando, Não, Óbvio. tava acreditando pra cacete nele. Ano que vem já vai. Não, Vai ter ano que vamos vem? marcar a volta pra terça, de novo. explica aí, explica aí. Essa é a Qual que é o maior objetivo? pergunta Ah, do isso podcast. aí é, cara, é furo, hein? É fluido, É fluido. furo? A gente solta só ano que vem. Não, só não esquece das Z2, pô. Então, eu terminei a prova, né, e refletindo, né, até depois com eles ali, eu olhei pra aquela medalha e eu falei assim, tipo, porra, velho, essa é a única medalha que tá no Brasil, essa aqui é a minha, cara. Tipo, não tem nenhuma outra igual, cara. Na América do Sul, né, que ninguém correu abaixo de 6 horas. Eles dão uma medalha especial, é cara. uma medalha diferente. Tipo, cada posição, cada tempo tem uma Só medalha. ele tem essa medalha na América do Sul. Aí a hora que eu olhei assim, bateu aquela ficha, sabe? Aí tipo, o pessoal pedindo, mostra a medalha e tal. Eu bati uma foto e eu olhei assim, caralho, velho. Essa medalha só eu tenho, cara. Tipo, é uma coisa assim animal. Daí que caiu a ficha do feito, realmente, né? E eu terminei, a gente sempre se cobra muito, né? Então a gente sempre ficou analisando, meu treinador também, ele fala assim, parabéns, dá pra melhorar, né? Ele sabe onde a gente tem um ganho, onde não tem, né? Então a gente tem esse desejo, né? Eu sinto que minha história com a Conrads ainda tem um capítulo em aberto, porque não foi concluído, sabe? Que ainda tem algo para melhorar e dá para entregar algo a mais ainda. Mas no concreto, é ano que vem? Cara, aí tudo vai depender, né? Depende de outras coisas, patrocinadores, essas aqui coisas já tem todas, um. né? Aí, ó. Aqui Então já já tem temos um... Patrocinando também, deixa eu ir com ele. mas a minha Só se vontade for é comprar essa. os coelhos. Então você vai fazer, como fala, vai intercalando com ele o lance de entregar a Ah, não, muita responsa, velho. É treta, cara, é treta. Não, velho, é foda, velho. É melhor você ir de coelho. Mas esses pontos a melhorar, quais você acha que assim que. Onde você acha que. A vivência, primeiro de tudo, a vivência da própria Experiência, né? prova, né? Porque pra mim foi tudo novo, eu nunca tinha corrido mais que 60 quilômetros, né? Caramba. Então eu ganhei 30 quilômetros na prova. Caramba. Ele chegou em Então- 17º, sendo então- pela primeira vez ultramaratonista, Isso é cara, e legal. conseguiu um tempo que, tipo, Não tem um astro, não né? tem na América do Sul, cara. Se você pegar pessoas que fazem estreia, assim, costumam estrear, digamos assim, pior, né? De forma assim, mais Né? Não tem tranquila. noção do que vai acontecer com o É. seu corpo depois Então- dos 40 ali. Então eu acho que. Eu sempre fui meio louco, né? Se for pensar agora bem, porque Não. na maratona foi mais ou menos a mesma situação, né? Quando eu decidi estrear na maratona, com bate-papo com o meu treinador no portão de casa, eu falei assim: vou treinar para São Paulo City. Ele falou: sério? Eu vou mudar teu treino. Eu falei: pode mudar. Aí foi. Aí eu, mais ou menos a mesma coisa com a. E estreiei na São Paulo City vencendo ela, correndo 2:20:09, né? Então foi sempre quando eu me empenho acho que no projeto as coisas dão certo, né? Eu acho que isso que eu queria trazer, né? Primeiro você tem que se sentir bem, não foi uma coisa forçada, né? Eu queria algo novo. Então eu empenho e saiu o resultado na prova. Né? E tem no Brasil alguma prova semelhante que dê pra você fazer de treino? Cara, acho que... A gente joga Maresias, né? Que são 75 quilômetros. Que é, Mas é mais pega a mesma plano. é bem mais né? plana. É, tem a parte ali da Serra de Maresias que é puxada, Exato. mas vai ter uma altimetria muito menor. Mas é volume, né? Volume e asfalto. É difícil achar outra maratona de asfalto, cara. Tem uma prova agora que é furo também, que eu já sei que vai ser lançada, que vai ser uma outra maratona de asfalto na região de Ourinhos. É, prova de 100K, vai ser animal essa prova. É daquele circuito do português lá, não? Não, é um cara que já organiza uma prova bem conhecida no Brasil, mas não posso falar quem Tá é. bom. Mas tem uma Serra do Rio do Rastro lá também, né? Mas Ali é maratona, né? Ah, é Maratona. uma maratona. E é- Ah, mas tem um desafio, mas é um desafio um dia. É, você faz uma faz 25 no dia, 40 contínuo. de manhã e 42 à noite, né? À tarde. Aí, como de preparação, eu fiz esses treinos, né? Tipo, 55 quilômetros com 900 de ganho lá onde eu moro, né? Então, eu fazia, tipo,
praticamente quase o ganho que eu ia ter em 90 km, eu fazia em 50, 55. Pra me preparar. pra caceta. Não, lá sobe e desce direto. Por isso que eu falei pro Zaca, né? O lugar pra... Se você quer correr a Conrads bem, o lugar pra se treinar é lá. Porque você consegue simular muito bem isso, né? Você vai estar ou vai estar subindo ou vai estar descendo. Isso, sei lá, sua tática talvez seria diferente de tentar grudar nos caras e ficar, não perder o pelote. Com certeza, eu sinto, né, depois de acabar a prova, eu podia estar muito mais próximo, só que o peso, né, que nem a gente tava trocando uma ideia, o peso, porque, tipo, querendo ou não, era a primeira, tinha patrocinadores envolvidos, então arriscar tudo ou nada, acho que seria um preço muito alto a se pagar. Já de primeira. Sim. Faz sentido. Entendeu? Não, Você cara, pode- ele fez uma prova muito consciente, assim. É. Ele tinha lá um pace médio que ele sabia que se ele mantivesse aquele pace médio, ele ia brigar pelo pódio. E ele manteve aquilo, só que ele viu o pelotão desgarrar. E a gente acompanhou aquilo. Os caras estavam mais rápidos, realmente. Só que os caras desgarraram e muita gente quebrou. Muita gente quebrou. E ele manteve o pace, o ritmo médio dele. E fez uma prova de recuperação no final, né? Foi papando mesmo, Pac-Man. Chegou a estar em 70. É, porque o E terminou em pelote tinha 17º. 40 pessoas, um pelote gigante lá. Exato. Mas ele vai se desfazendo, né? A galera vai quebrando. Eu acho que se ele tivesse mais colado no pelote, ele teria feito pódio e teria chegado ali entre os 5, talvez. Se tivesse colado no pelote. Mas não sabe, né? E se cola no pelote e quebra lá na frente, né? Eu acho que foi uma experiência, né? coisa Tipo, consciente. Assim. por esse Legal. Pô, ter essa tempo, né? consciência Pô, no meio da prova jamais 60, teria. Muito- Vou pra cima. Eu penso igual você, cara. Eu olhava, cara, e eu sabia que ele tem tinha perna pra ele tem fazer. perna pra fazer mais, porque, cara, ele tem 2,20 na maratona, velho. E Se ele quiser botar o pace ali, ele bota. ele viu o pelote abrir e eu via que ele ia ficando cada vez mais. Ele tá extremamente concentrado. E eu olhava na cara dele, tipo, zero expressão, sabe? Tipo o Kipchoge, quando você vê o Kipchoge correndo, Sem dor. sem expressão. Ele tava mega concentrado, cara, sem expressão. Eu falei assim, ele tá seguindo exatamente a estratégia dele, tá certo. É a estratégia que ele montou. Mas tem um agora efeito tudo é uma colateral. coisa, né? Tudo tem um preço, né? Então a próxima vamos pra prova, sem estratégia. Agora, digamos assim, a melhor marca sul-americana já é minha, né? Então, agora eu não tenho mais a perder, eu tenho mais a ganhar arriscando mais. Sim. Então vai ser uma outra prova agora, conhecendo o percurso, conhecendo a questão da hidratação, como que vai ser, como que se pode fazer, né? O que pode ajustar aqui, o que pode ajustar ali. E você acha que você tendo feito, né, junto com o fôlego que deu a proporção, você acha que vai levar mais brasileiro pra lá? E Acredito. brasileiro de elite, talvez? Eu acredito que sim, cara. Quando eu estreiei na maratona, cara, foi mais ou menos isso, que eu estreiei na maratona, eu tinha mais ou menos 25 anos. Mas eu pergunto porque eu sei de corredor que já me perguntou. Sim, eu com certeza, porque eu acho que eu gosto, eu falo com o meu treinador que a gente é meio maluco, acaba sendo precursor, né? Então quando eu mudei pra maratona, eu tinha 25 anos, todo mundo sentou além. Falou pro meu treinador, e o mesmo caso aconteceu agora quando eu mudei pra Ultra. Eles achavam que era meu treinador que influenciou. Porque você é novo pra Eu sou muito novo. O pessoal, não, cara, tem que... Tô 29. Cara, não, você precisa, só que eu acho que você é muito de sentir. E a Conrads é isso. Eu acho que muita gente vai se espelhar nisso e vai arriscar. Você acha que não? Não, eu acho que vai, cara. É que assim, eu acho que é uma logística muito complicada para um atleta de elite. Um atleta amador é aquilo, o cara junta a grana dele lá, vai e faz do jeito que ele quiser, beleza. Mas para um atleta de elite, cara, significa parar 6 meses de competir, de buscar premiação, né? Que às vezes é o ganha-pão do cara. Se não tiver um grande apoiador, uma marca forte por trás e a visibilidade correta, né? Fica um investimento que pode ser super frustrante, cara. Eu já vi, no ano que eu fiz a Conrads 2015, o Adriano Bastos tentou fazer a Conrads e queria ser o brasileiro mais rápido. E eu fui entrevistar ele antes dele ir. E é um cara que, corre pra caralho, sempre correu muito, ganhou a Disney várias vezes. Acho que tem 14, né? Então, e ele acho que ele nem terminou a prova, ele abandonou no meio da prova. Então, assim, exige muita disciplina e treinamento, que é o que ele teve. Né? Então, para você fazer isso, você tem que abrir mão de muita coisa, cara. Sim. E às vezes, para um atleta de elite, ele não é tão simples, não compensa.
Então eu acho que é uma escolha bem difícil de fazer. Mas Cara. vocês viram bastante brasileiro amador lá? Ah, tem. Todo ano tem 100, 120. Uma galerinha. Esse ano tinha 95 brasileiros. Pô, bastante. Tem gente com 15 Conrads, 14 Conrads. Ou seja, vai uma vez e volta. Vai e Você volta. acaba se apaixonando, O né? cara se apaixona. O Nato tem 17, cara. Ele é o brasileiro com mais Conrads. E a galera meio que me recrimina porque eu só fiz uma. Você fez uma? Você nem fez o back-to-back, você não é conradeiro, então. Então tá bom, não sou. Brincadeira, tem ideia. O cara vai ter 100 maratonas agora. Verdade. Mas não sou conradeiro. Você vai fazer? Não vou. Cara, eu não repito prova, velho. É difícil repetir prova, né? A não ser que seja algo comercialmente muito bom, assim, pro canal. Porque senão é uma experiência que eu já mostrei, né? Tem que mostrar experiências diferentes, né? Essa é a minha pergunta, assim, quais são, tu falou das futuro do Laurindo e o futuro do canal, qual que é? Vocês têm algo traçado, assim, Iron Man. ou não vou falar, enfim, tem alguma coisa grande? Conan. Não. Deixa o cara falar, velho. A galera me manda mensagem que você é muito chato, velho. Você vai ser despedido aqui desse canal, fica só eu só. Ano que vem eu quero fazer mais prova de trilha, negócio que eu tenho objetivo. Quando acabar a 100ª, agora em novembro, aí eu vou dar Qual prova é? Vai ser a maratona do Zaca. Ah, é? Não é maratona do Zaca. É que a gente pegou a maratona do Maratona do Zaca, Zaca. que ele fez em 2020, e o ano passado a gente repetiu ela e chamou Maratona do Fôlego. E esse ano a gente vai fazer, ela vai ser minha 100ª. Ah, chamar uma maratona. Vai Maratona do Fôlego. Vamos fazer, pô. Vai abrir pra dia nós? 19 de novembro. É É um aberto? sábado. Tem 200 inscritos já. Ah, então vamos fazer. É. Vamos? Rola? Pô, se rola. Aonde é? Jundiaí? Em Jundiaí. Ah, que legal. Você não precisa fazer a maratona, você pode fazer meia, pode fazer 10K. Não, fazer maratona, eu ganho do pau. Eu tô treinando pra Plata. Tá? Não, para, velho. Acabou de falar que... Embora essa vai maratona postar comigo. tem uma pegada diferente. É, essa maratona é o seguinte, cara, ninguém ganha de ninguém. Ninguém a gente ganha corre de todo ninguém. junto. A gente corre, a galera correndo junto. Beleza. 200 pessoas correndo junto, Aham. aonde? Mas eu vou Em ganhar Jundiaí. do pau em correr junto. Não todo mundo exatamente juntos, né? Mas assim, tem um... O ritmo É um mesmo. ritmo Mas pra se for todo fazer mundo. uma maratona com 200 pessoas, vocês caçam um problema, né? Vocês vão via. Não, ano passado já teve 60 e pouco e... Mas e aí, não tem que... Acostamento. Não, você não fala nada pra ninguém. Não falo nada pra ninguém. Tipo, prefeitura, Nada. polícia, nada. Ah, Nada. já aparece lá e vai. Resolvemos correr junto. Um negócio de brother. A gente podia, essas ultras, a gente tá falando de ultra, essas ultras de ultra 200, 140, não te agrada? Não te agrada, Zaca? Fazer essas mega... Cara, vocês não sabem a pressão que esses caras ficaram na minha cabeça. Você fazer, pô. É Zaca na Conra, Zaca na... Falei que vocês estão malucos, cara. Certeza, velho. E uma galera falou, não, cara, eu falo pra você, é muita coisa, cara. Pra mim é muita coisa. Eu não consigo me imaginar fazendo 90 quilômetros, cara. Mas Eu posso até imaginar, mas aí eu já deixo a imaginação de lado. Às vezes bate a vontade, mas passa rápido. Passa rapidinho, cara. Olha, pra mim, assim, eu tô nas meias, né? Agora eu tô, acho que no pior das formas, de onde eu cheguei. Nas meias, só se for na sua meia. Só se for na minha meia. Tô nas meias. Não, Que meia que ele tá fazendo? Não, Ele fala, é, eu não esse corre mais ano- que 7 km faz 6 meses. Tô nas meias, cara. Bom, Tô nas meias. esse ano aqui, tem esse vergonha ano, na cara. esse ano eu fiz 2 meias, né? Que foi lá no Rio de Janeiro. Amigão, Para de detonar, cara. Para de detonar. Você tá no seu Steiger. Enfim, cara, eu quero estar bem correndo a meia e depois a meia maratona e depois eu penso em algo. Não, você não vai correr a maratona do Não, a fôlego? maratona toda não. Divulgou publicamente que ia correr. Falei. Todo no mundo tem gravado. Eu tava muito emocionado. Vai ser minha 100ª e o cara não vai Não correr dá, não comigo. tem condições de fazer a maratona até o final do ano. O André também já falou, cara, vou dizer pra você que, tipo, fica na meia por enquanto, a gente pensa na maratona ano que vem. Mas ano que vem eu quero, agora eu preciso perder peso, né, que eu dei uma boa engordada, mas ano que vem eu quero Então a sim gente pensar sacaneou numa aqui meia. com... Eu vi que vocês me testaram desde a hora que eu cheguei, aqui na frente. Você não pegou?
Peguei um. Ah, bom. Peguei um só, tá bom. Pra não fazer desfeito. Pra não fazer desfeito. Você quis dizer o que então? Que ano que vem você vai fazer uma maratona de novo? É o que mais? Já vai me registrar. Não, porque você tem tudo que é gravado é muito importante pra mim, entendeu? Que colocou lá. Você falou isso, então, que Ano que 2023 vem vai fazer outra maratona. Eu quero pensar na maratona. Quer pensar na maratona ou você quer fazer? Não quero pensar. Eu quero pensar se eu vou fazer a maratona. Não, Ai, o ano que vem eu tenho pretensões mesmo de voltar a fazer seria a minha segunda maratona. Fazer uma Mas tem maratona muito sub-Gustavão. trabalho. Não sei. Enfim. Mas tem muito trabalho para chegar na maratona. E agora tem bastante coisa para fazer. Fechado. Papo lindo. Quer mandar Demais. mais? Não, eu ia falar que eu tenho maratona Sub-Paulo. Nossa, cara chato. Quanto velho. que é o Sub Paulo? Sub-Paulo sua é 252. 2 segundos. Caralho, mano, você corre pra caceta. Mas Você correu mais rápido? Ah, Correu Sub-Paulo. 15 segundos. Ah, é Sub Paulo. Sub-Paulo. Mas calma, vai ter revanche. Vai ter revanche. Foi uma Bosta. maratona do Rio que a gente fez ano passado, né? É. A gente vai pra Boston agora ano que vem. Ô, Sim, caralho, vai ser lá. vocês vão adorar. Porrada. É a melhor experiência de É? corrida que existe na Então, Terra. é por isso a gente quer ir, porque assim, a gente quer sair um pouco do mundo do triatlon e fazer outras coisas e falam que, tipo, Boston é o É a Meca. cheiro do negócio. É a Meca, velho. É mesmo? É, louco. Mas tipo Nova York. Não. Não? Cara, é que assim, Nova York tem de tudo. Sim. São 50 mil doidos lá, tem cara de performance, tem cara que termina a prova em 10 horas, porque não tem limite, né? em Nova York. Ah, é? Não tem Não limite. tem tipo de cor. Tem gente que fica o dia inteiro, faz andando. Então tem de tudo. Boston são 30 mil nego com a faca no dente, velho. Que da hora. Só tem nego bom ali. Que Entendeu? da É foda. Não, e todo mundo que é tipo viciado em corrida. Viciado em corrida e que performa. Então você anda na rua, cara, com a jaqueta, com a medalha, os negros te dão parabéns, querem conversar com você, vem tirar foto com você. É bizarro, cara. Boston é o momento da corrida mais legal do mundo. Do Eu ano. lembro, eu morei em Boston, mas eu não corri na época. Fui fazer um pedaço da faculdade lá. E eu lembro que era o dia de longe, assim, que a cidade era mais importante para a cidade, porque tinha o jogo dos Red Sox, e eu morava perto do estádio, e a galera saía de lá, do jogo, já juntava e não podia sair porque ia chegar a maratona. É. Cara, era E é no Patriots Day, que é um feriado, né? exato. Então a cidade tá parada, cara. É muito Tá parada legal. e tá todo mundo assistindo, cara. E a cidade vive a maratona, né? Os Red Sox jogaram de azul e amarelo por causa da maratona esse ano. Caramba, é um puta olha envolvimento, essa- é um puta envolvimento assim na cidade. Os bares, restaurantes, tem menu para os atletas, sabe? É um negócio assim, a cidade inteira é mobilizada, é o evento que mobiliza a cidade. E depois do atentado, cara, ficou mais ainda. Porque o americano ele cresce nessas horas. A minha família inteira tava lá no ano da bomba. Minha irmã tava correndo no ano da bomba. Eu não sabia disso. Minha irmã tava correndo no ano da bomba. É que ela foi 20 minutos mais rápida que a Você bomba. estava na Argentina, não é isso? Eu tava na Argentina, eu tava correndo uma Patagonia Run, que é uma prova de trail, e acompanhando ela pelo aplicativo. E aí eu embarquei de Bariloche pra Buenos Aires. Quando eu cheguei em Buenos Aires, tava em todas as TVs bomba, na coisa, aí entrava, tentei falar com ela, não conseguia. Puta que pariu. Tentei falar com meu pai, com a minha mãe, não conseguia, tava todo mundo lá, cara. E meu pai e minha mãe estavam no lugar que explodiu a bomba. Meu Deus. Só que a minha irmã fez a prova em 3 horas e 20, e eles saíram, encontraram com ela, e eles estavam no metrô, entrando no metrô a hora que explodiu. Caralho, tua irmã corre bem. Minha irmã corre pra caralho. Caralho. Ainda bem, né? Ainda bem. Se fosse eu tinha morrido na bomba. Se fosse eu, não ia ter problema nenhum. Eu ia estar lá atrás. Você ia ser uns filhos da puta que voltaram no ano seguinte. Porque você sabe essa história? O Boston, quando teve a bomba, 6 mil corredores não terminaram a prova, porque a prova foi interrompida. E eu, em 2013, que foi o ano da bomba, eu fiz meu qualify para Boston, em Berlim. E o corte era 0, porque tinha acabado de mudar, de limar 5 minutos no tempo. O corte era 0. Como tinha esses 6 mil que não terminaram, pegaram esses caras e botaram na prova do ano seguinte. Ou seja, desceu... Diminuiu o field disponível, aumentou o corte e aí eu fiquei fora por 28 segundos. E eu ficava com uma raiva desses filha da puta, cara. Porque esses filha da puta lento pra caralho lá atrás, os caras que ficaram atrás da bomba e eu que treinei pra caralho, fiz meu qualify, não vou pra esse filho da puta aí.
Entendeu? E foi uma frustração do Mas caralho. depois você pegou o quê? Teve... 10 anos, cara, demorou pra eu fazer meu Foi Qualify. a hora certa. 10 anos. Isso aí faz 10 anos no que vem. Mas é o que fez muito parte do canal, eu acho. Não, com certeza. É uma história de 10 anos. É muito louca a história. É emocionante, cara. Foi esse viver, né? Como eu também vivi esse projeto aí um pouco com o Laurindo e estava lá na hora mais importante para ele, viver o projeto Boston do Gustavo também foi um negócio, cara, que vou falar para você que mudou a forma como eu via as coisas, assim, sabe? Porque, tipo, eu via a dedicação, né, dele em chegar nesse índice aí. E é isso que a gente vai aprendendo com quem tem vontade, sabe? Eu vejo muito isso no Laurindo, cara, é impressionante. Vejo no Gustavo também, quando quer e correr atrás, se dedicar. E acho que isso que eu fui aprendendo também nesse meu começo aí de me engraçar um pouco. Carreira esportiva. Minha carreira esportiva. Você sair das suas meias e... das Mas minhas meias. cara, o esporte não tem preconceito, né? Você se dedica, você, né, colocou a meta, se dedica, faz o que tem que fazer, chega. E eu acho que o mais legal de um brasileiro na África é que a gente conseguiu mostrar para o público o dia a dia e humanizar um pouco a questão do atleta profissional. Hoje a gente está almoçando e conversando sobre isso, porque tipo, as pessoas não têm, acho que às vezes o atleta profissional, né, o atleta de elite é um ET, né, cara? E acho que a gente conseguiu mostrar o dia a dia do Laurindo, a dedicação dele, sabe? Ele galgando aí os objetivos dele durante o treino. Os perrengues. E cara, assim. e vou falar pra você, foi impressionante assim como o carisma, né, do Laurindo conquistou, assim, sabe? As pessoas, cara. Muita gente acompanhou o projeto do Laurindo, a corrida, cara, eu vi muita gente feliz, assim, acho que assim, o projeto ficou todo mundo muito feliz, cara, os patrocinadores, a gente como mídia, né, o Laurindo como corredor, sabe, então, cara, eu acho que o ano que vem a gente vai entrar com tudo aí. E olha, eu vou te falar, cara, é foda porque assim, a gente tava na África, velho, o cara, é o trabalho do cara. É correr. Então a gente não tem essa noção, né? E eu também, cara, eu nunca tinha ficado uma semana na mesma casa com um atleta de elite. Sim. Né? E, cara, a gente tá uma semana lá comendo um monte de merda, tomando cerveja, não sei o quê. É, Laurindo? Tá olhando. Não. Então, assim, você vê, cara, esse é o tamanho das privações, né? Do que ele diz não. A quantidade de coisa que ele diz não pra poder entregar o trabalho dele, cara. Tipo, eu não teria... uma teria caído na dimensão, cara. Não tem dimensão. Até uma vez escrevi isso no Instagram, tá lá guardado, que é atleta profissional é uma das profissões mais difíceis do mundo. É, cara. Porque você não tem férias, Sim. você não tem 30 dias de férias no seu trabalho. Você tá, tipo, você sempre sob pressão, tipo, meu trabalho é sob pressão, vai lá ser atleta profissional, porque você precisa ganhar ou precisa ir bem para entregar exatamente tudo que ele falou. Tem a questão de você ter um tempo curto de trabalho, você vai se... Sua carreira dura pouco. Dura pouco. Pouquíssimo, e você não vai ter... Não tem nada regulamentado tão... Tem carteira de trabalho, você tem carteira de trabalho. Então, assim, tem todas essas coisas que... E aí mostrar isso, eu acho que mostra e traz para a realidade para as pessoas do esporte amador ver que atleta profissional também sente medo, sente... Segurança. Às vezes não tem vontade de treinar, às vezes não quero, mas tem que ir, porque é isso. Eu acho que é muito legal. E é foda, porque você como amador, você olha e fala, nossa, que sonho viver no cara, né? Você faz, né? É o amador, né? Você ama aquilo, você faz ali porque você curte e tal, você toma a sua cerveja, não sei. O cara tem que ganhar, né? Ele tem essa pressão de ganhar, e aí pega um pouco esse brilho ali do amador de tipo, será que eu ganho e tal? E não, ele tem, porque se ele não ganha... E tem uma coisa agora que você falou, uma pergunta que eu mais recebo, né? Como eu me mantenho motivado, né? Cara, você não tem como você se manter motivado. Por exemplo, a minha esposa deu graças a Deus quando esse projeto acabou. Porque ela tava surtando, cara. Tipo, ela falou assim, pelo amor de Deus, não me inventa nada até o final do ano. Me dá até o final do ano de férias agora. Porque foi um projeto, assim, que demandou muito, né? Tipo, a expectativa, tudo, né? Então, a galera acha que a gente tem aquele
tesão, aquela vontade de correr todo dia. Hoje eu vou sair correr 50 km. Às vezes você ia correr 50 km, antes de começar a correr, você tava mancando, né? Na força do ódio. Tipo, entendeu? É uma coisa da disciplina mesmo, né? Não de motivação, né? Porque você E eu precisa acho que entregar daí, algo. pro ultra é pior ainda, né? Porque você pensa, quando a prova é curta, você tá com uma raiva de treinar, mas o treino é curto. O cara tem que ficar 4 horas 200 correndo. km, eu fiz as contas, é tipo 30 km por dia, cara. Sim. Mais o fortalecimento, mais soltura, cara, é muito treino. É muita coisa. Eu cheguei ao pico de 220, né? Aí, Máximo de uma semana aqui. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado valeu, pelo tempo, obrigado a pelas vocês. histórias. parabéns Foi pelo muito canal, massa, pelo muito projeto. Valeu. Obrigado. Muito legal. Quero deixar a gente entrar no finalzinho, foi da hora. Vamos já organizar o ano que vem. Foi um papel essencial, né? Eu já consumia os produtos da Z2. Opa. Então foi um unir útil ao agradável, né? Que bom. Porque o gel, a consistência dele, quando eu experimentei, tipo, não tinha visto nada parecido assim. Questão. Então compre Z2. É uma coisa muito boa, assim. Valeu, gente. Tá de parabéns. Valeu.